10 passos rumo à salvação. Temos recebido em nossas reuniões pessoas que antes estavam envolvidas com os tóxicos, com o demonismo, perdidas no mundo e sem esperanças. Hoje, depois de frequentarem nossas reuniões de libertação, estão totalmente libertas e modificadas, cheias da presença do Espírito Santo e colaborando fielmente na obra do Senhor. Primeiro passo: aceitar de fato o Senhor Jesus como único Salvador. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador inclui mais do que uma simples resolução mental. Aceitar, no sentido bíblico, significa crer, confiar e seguir. Muitos dizem que aceitam Jesus, mas trocam seu nome por outros e não depositam sua fé totalmente nele. Dizem que aceitam Jesus, entretanto afirmam que todos os caminhos levam a Deus. Submetem-se aos encostos e aos ídolos e neles depositam sua confiança. Dizem até que Deus é bom, mas o diabo não é mau, fazendo assim a vontade de Satanás. Tais pessoas não podem ser livres se procedem dessa maneira, pois Deus não é de confusão. O verdadeiro seguidor de Jesus não pode ficar entre o sim e o não. Não pode cochear entre dois pensamentos. Isso, aos olhos de Deus, é absurdo. Ninguém pode estar na luz e nas trevas ao mesmo tempo, porque ou a luz dissipará as trevas, ou as trevas abafarão a luz. Aceitar o Senhor Jesus significa abandonar a vida antiga, virar as costas ao erro, submeter-se a Jesus através da sua palavra, negar-se a si mesmo, tomar a própria cruz e ir após ele. Se assim for, a pessoa está pronta para tudo. Se tiver que enfrentar 1001 barreiras, ela o fará. Ainda que tenha que resistir ao mundo inteiro, isso não será difícil. Imagine agora um mar tempestuoso, onde seu barco está afundando e não existe à volta nada em que possa se segurar. De repente, aparece alguém em um barco forte e lhe estende a mão. É claro que você irá segurá-la, mesmo sem conhecer o dono da mão estendida. Será sempre grato à pessoa que, na hora da aflição, quando a morte o estava rodeando, recuperou-o, salvando a sua vida. Assim também faz o Senhor Jesus por nós. Mesmo que alguém não o conheça bem, sua mão está estendida para livrar da morte. Aceite-o como Salvador, pois sua mão está estendida para livrá-lo de todo o mal, para libertá-lo completamente. Segundo passo: participar das reuniões de libertação. A participação nas reuniões de nossa igreja é um fator muito importante para aquele que, sinceramente, deseja ter uma nova vida afastada da influência dos espíritos malignos. Há demônios que não se manifestam em uma ou outra reunião. Há aqueles que apanham as pessoas quando estas saem à rua, ou mesmo em seus lares, por estes estarem carregados. Há também casos em que a pessoa é desejada por centenas de demônios, e eles lutam para possuí-la. Saiba que o diabo nunca se dará por satisfeito ao perder uma batalha. Ele procurará sempre se reabilitar, e essa é uma das principais razões pelas quais aquele que deseja uma libertação completa não pode deixar de participar efetivamente das reuniões da igreja. Terceiro passo: buscar o batismo com o Espírito Santo. O homem foi destinado por Deus para ser templo do Espírito Santo. Entretanto, pela sua rebeldia, deixa que os espíritos demoníacos dominem seu corpo, sua mente e sua alma. Entretanto, o Senhor ainda concede o seu Espírito àquele que o busca. O batismo com o Espírito Santo é considerado como a segunda bênção, pois deve vir logo após a salvação. Após a entrega e a libertação, a pessoa deve buscar ardentemente esse batismo. Quarto passo: andar em santidade. A palavra santo significa, na sua expressão mais simples, separado. Ninguém pode querer ser liberto de Satanás e dos demônios e continuar fazendo a vontade deles. Aquele que deseja servir a Deus precisa andar segundo a sua vontade. De acordo com o apóstolo João, aquele que está em Cristo deve andar também como ele andou. Há necessidade de uma conduta santa e irrepreensível por parte daquele que deseja seguir Jesus. Se você, leitor, deseja verdadeiramente a salvação, não admita qualquer ligação com o diabo. Ande de cabeça erguida, sem ter de que se envergonhar.
Seja submisso a Deus por sua livre e espontânea vontade. Quinto passo: ler a Bíblia diariamente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Não pode haver perfeita comunhão com Deus sem o conhecimento da sua santa vontade. Quando Jesus venceu o diabo, ele o fez usando a palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito Santo. Quando a usamos com fé, nada há neste mundo capaz de derrotar-nos, pois ela penetra no mais íntimo de nosso ser, a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Quando pronunciada por um servo de Deus, em nome do Senhor Jesus, produz efeitos extraordinários. Todo aquele que deseja vencer Satanás deve conhecer bem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O centurião disse para o Senhor Jesus que enviasse apenas uma palavra e o seu servo seria curado. Dito e feito, a palavra chegou até o servo do centurião e realizou o milagre. É através desta maravilhosa palavra que os maiores milagres têm acontecido. Ela produz fé em nossos corações para resistirmos ao diabo. Logo, a necessidade de conhecê-la se faz obrigatória. Sexto passo: evitar as más companhias. Nossa experiência nos leva a crer que um dos pontos fundamentais para a libertação e a salvação está no fato de a pessoa se desligar totalmente das companhias que não professam a mesma fé. Já diz o velho ditado: dize-me com quem andas e te direi quem és. Realmente temos razões suficientes para colocar este item na categoria de suma importância para a salvação de alguém. Temos visto muitos começarem uma caminhada gloriosa na igreja e pouco tempo depois, levados por mais companhias, acabarem por se desviarem da sua comunhão. Procure amizade com pessoas que tenham a mesma fé e evite a todo custo conversas, discussões ou contatos que possam colocar a sua salvação em jogo. Sétimo passo: ser batizado. Todas as bênçãos de Deus são prometidas àqueles que crerem e forem batizados, e isso deve acontecer imediatamente após a pessoa ter aceitado Jesus como seu Salvador pessoal. O batismo nas águas é a mortificação dos feitos da carne, é o sepultamento do velho eu e o ressurgimento de uma nova criatura, limpa e lavada para uma novidade de vida. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, não podemos deixar que as manias, os maus costumes e quaisquer feitos da carne atrapalhem nosso relacionamento com o Senhor. Aquele gênio terrível, o orgulho, as vaidades, etc., são produtos da carne e precisam ser abandonados. Como nascer de novo se não morrermos? Não podemos ficar com duas naturezas, uma pecaminosa e outra convertida. Morrer com Cristo significa que nossa carne não pode mais dar frutos. Temos que viver segundo o Espírito Santo, em novidade de vida. Oitavo passo: frequentar reuniões de membros. Não resta a menor dúvida de que a pessoa, ao se converter a Cristo, necessita de maiores esclarecimentos para poder trilhar o caminho cristão. As reuniões da igreja, onde os membros se encontram para louvar ao Senhor e aprender sua palavra, são verdadeiras águas de refrigério para o cristão sedento. Precisamos alimentar a nossa fé com a palavra da verdade, que nos arma contra as ciladas de Satanás. Nono passo: ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Quando alguém se propõe a seguir o Senhor Jesus, tem que andar segundo as normas estabelecidas por Ele. Somos nós quem o acompanhamos e por isso devemos dar ouvidos à sua voz. A Bíblia diz em Malaquias 3, 10, 11 que há um espírito devorador
causador de toda miséria, desgraça e caos na vida daqueles que roubam ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Quando Deus criou o homem, Ele o fez perfeito e o colocou sobre a sua criação. Concedeu-lhe o direito e o privilégio de administrar todos os bens na terra. Com a organização do culto, porém, exigiu a 10ª parte de todo o trabalho do homem. Dentre outros motivos, Ele fez isso para que nós o reconheçamos como Senhor de todas as coisas e, a partir disso, nos considerarmos seus servos. Se formos fiéis a Deus, o Criador de todas as coisas, Ele certamente será fiel a nós e jamais deixará faltar o nosso sustento. Tampouco permitirá que os espíritos devoradores atuem em nossa vida. Assim, meu caro leitor, Deus é glorificado com as primícias de toda a nossa renda e os 90% com Ele valerão muito mais do que os 100% sem a sua proteção. Dar dízimos e ofertas significa realmente amar a obra de Deus e estar preocupado em levá-la adiante. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, 10, 11. 10º passo: orar sem cessar e vigiar. Talvez você pense que tal passo seja difícil, embora importante para a sua completa libertação. Orar sem cessar é estar sempre em espírito de oração, sempre em contato com Deus. Quantas vezes estamos falando com alguém e ao mesmo tempo orando para que o seu problema seja solucionado? Nossas mãos podem estar amarradas, porém nosso espírito pode estar ligado ao de Deus. É claro que neste mandamento estão também incluídas as orações silenciosas feitas a sós, as orações comunitárias junto a outros irmãos, as orações de joelhos, etc. Enquanto estivermos em oração vigiando sempre para não sermos enganados, Satanás não encontrará brecha para entrar em nossa vida. A Bíblia declara que o diabo vive nos rodeando, rugindo igual leão, procurando ceifar aqueles que estão dormindo espiritualmente. Quando estamos orando e vigiando, o diabo não somente se afasta de nós, como também se dobra diante da nossa oração. Não há demônio que resista ao poder existente naquele que tem uma vida de oração e vigilância na presença de Deus.